Então hoje, nesta quinta-feira, eu volto a falar mais um pouco sobre a pandemia que está acontecendo. Então muita gente já está acostumado com essa situação, porque para nós que vivemos aqui no interior, esse efeito colateral aí da pandemia, nós estamos já acostumados com essa situação porque há um ano atrás já se falava a mesma coisa pela imprensa, pela mídia, em todo mundo, televisões, as emissoras de rádio. Então a conversa era a mesma, a prosa não era diferente de agora. Que já esteve isolamento em 2020 e como eu falo para vocês, 2021 não será diferente. Cada um pensa da forma que quiser, tem um livre pensamento e eu como um livre pensador, poeta, eu penso dessa maneira, que hoje não se fala mais do que esses pacientes estão morrendo. Eles não explicam se um paciente morreu no hospital de uma parada cardíaca, então a imprensa não explica. Lá no hospital morreu um cidadão, 90 anos de idade. Eles contam, morreu. Mas eles não contam o motivo, o que levou ao óbito aquela pessoa. Então a imprensa, a diretoria de um grande hospital, seja um médio ou qualquer tamanho de hospital, tinha que passar o relatório para quem está querendo saber a verdade ou mentira, mas vamos apelar mais pela verdade do que a mentira. Mentira tem perna curta. Então, eu acho que a imprensa, os hospitais que colaboram com a mídia, ela tinha que passar o relatório desses óbitos. Então, se todo dia morre gente, o povo quer saber qual foi o problema que essa pessoa já tinha antes de pegar essa doença. Seja lá o que for, o Covid-19, coronavírus, a imprensa tinha que divulgar o que essa pessoa já sofria há 2, 3 anos atrás, antes da pandemia chegar no Brasil. Se começou lá no estrangeiro, lá na China, até chegar no Brasil. A imprensa tinha que explicar como eles todos os dias estão mostrando leitos de UTI, hospitais, etc e tal. Então, eles têm o direito de explicar. Então, se um paciente morre
Vamos fazer uma comparação de um infarte fulminante, ou essa pessoa morre de um problema no coração. Como ontem ainda numa gravação de vídeo que eu fiz da parte da manhã, que eu estava falando sobre essa questão da saúde, a crise econômica que o país está vivendo. Aí depois de tanta roubalheira que fizeram, agora querem tirar nas costas do povo em impostos, e mais impostos, e etc e tal. E aí se mistura doença, crise, roubalheira, etc e tal. Tudo será querendo ser resolvido tudo numa hora só. Não pode. Então tudo tem que ser resolvido. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não podemos querer parar o Brasil por causa de uma gasolina alta ou preço do óleo diesel lá em cima. Não podemos querer parar um país por causa de uma gripe comum. Tem gente que fica brabo ou discorda por causa, como eu já disse, eu sou um livre pensador e cada um entenda da maneira que quiser. Então, eu acho, na minha simplicidade, do meu jeito simples de pensar, é que devemos pedir para a imprensa, para a mídia de todo o país, que converse com a diretoria desses grandes hospitais, das grandes cidades, das capitais dos estados, para que eles informem do que o paciente faleceu antes de chegar a pandemia no Brasil. O que não está sendo esclarecido pelos telejornais locais aqui do estado do Paraná, não está sendo esclarecido a morte do cidadão. Está morrendo gente na fila de hospital. Eles contam de boca cheia. Eles falam como se tivesse ganhado numa loteria. Está morrendo gente nos corredores de hospitais. Está lotado. Mas me diga, do que o paciente foi morrer? Por que ele não aguentou esperar a chegar? Se ele morreu antes de ser atendido, ou ele sofreu um ataque cardíaco, ou ele sofreu um problema de coração, porque o coração ele é uma máquina, como se fosse um motor de um automóvel. O automóvel estragou o motor, o carro não vai andar. Então isso funciona com o coração das pessoas. Aí o governo corrupto põe a propaganda na televisão, emissoras de rádio, que o vírus não tem coração, não tem cérebro. Mas por que não fazem as coisas certas? Né, pessoal? Por que eles não contam a verdade, o que está acontecendo no país, nos estados, nas capitais,
O povo quer saber a verdade. Chegou a hora da verdade. O povo precisa saber a verdade, minha gente. Para uma pessoa morrer de uma hora para outra, é claro, minha gente, que alguma coisa de errado está acontecendo. Porque para a pessoa não poder resistir 1 hora, 2 horas, numa fila de hospital lotado, aí vocês têm que lembrar e ver que alguma coisa está errada. Ou esse paciente tem uma doença muito grave, seja lá uma genética de família, ou seja lá o que for, mas esse paciente ele não pode morrer de uma hora para outra. Então a imprensa, como eles estão ganhando para trabalhar, eles têm que trabalhar. E eu, na verdade, dou a minha opinião, porque gosto de fazer essas apresentações, mas eu sei que essas pessoas ficam desgracidas de braba, porque eu, na opinião deles, estaria sendo contra esse trabalho deles. Como eu já disse, eu, em minhas gravações de vídeo, eu digo para as pessoas, quem quiser se vacinar, se vacine, não tenho medo. Eu, na minha opinião, eu não vou tomar nem a primeira dose, nem a segunda dose. Mas é porque eu não vou tomar que eu vou dizer para as pessoas não tomem. Tomem, gente. Tomem a vacina. Entendeu? Se é para o bem de vocês, tomem. Eu, na minha opinião, eu acho isso uma grande loucura e eu não vou tomar essa vacina, nem a primeira dose, nem a segunda dose. E ainda quero esclarecer o porquê que eu não vou tomar, entendeu? Mas eu desejo para a população paranaense do estado do Paraná, o nosso estado do Paraná, eu desejo que vocês tomem. Se é para tomar, tomem essa vacina. Não é porque eu não vou tomar que eu vou dizer para vocês também não tomarem. Não, pessoal, tomem. Eu não vou tomar nem a primeira dose, nem a segunda dose. Mas eu desejo para vocês que tomem. Tomem porque se é para o bem de vocês, conte com um grande amigo aqui. Eu estarei ao lado de vocês. Esse vídeo será publicado. Você vai ter visualização. Para mim, tanto faz como tanto fez. Eu não estou nem aí com isso. Então, esses vídeos estarão armazenados pelo sistema da internet. E vocês sabem muito bem que trabalho com isso já há um tempão. Em opiniões, em pensamentos, um pensamento, como eu sou um livre pensador, mas nem todos concordam ou discordam desse pensamento. Eu digo para vocês que respeite, né, pessoal, as leis. Então foi criada uma lei estadual que não foi só para mim, mas para todos. Se manter no isolamento, larga um dia, que a gente que mora no interior, não é todo dia que a gente vai para a cidade. A gente vai para a cidade, mas quando é para cuidar de alguma coisa ou comprar alguma coisa, claro que aqui a gente não vai ficar diretamente em casa, né, gente? Ninguém pode obrigar você a ficar na casa todo dia. Se você depende de trabalhar, depende de lutar, ganhar o pão de cada dia.
Como é que você vai ficar isolado dentro de casa, feito um burro, feito um louco, de medo de doença? Não. Então, eu, na minha opinião, digo, quando sair no lugar público da cidade, usar, tar máscara, passar aquela porcaria de álcool gel nas mãos. Eu até dia de hoje nunca passei. E digo para vocês que eu não sei o que é isso, entendeu? Eu vejo, acompanho, estou acompanhando direto, mas que nem falei para um amigo meu, diz, eu só acredito mesmo nessa doença o dia que eu pegar essa porcaria, mas a gente trabalha todos os dias acompanhando e vendo. Diz como que nós vamos chegar numa situação dessa, né, gente? E as pessoas brabece de falar, acreditando na doença. Como eu falei, se eu tivesse um poder como essas imprensas, a mídia, chegar o diretor do hospital, perguntar do que esse paciente morreu, estava na UTI, o que aconteceu. Porque nós, aqui do interior, há umas 3 semanas atrás, aqui perdemos também uma vizinha nossa, mais distante de nós aqui. Ela se adoeceu, ela tinha problema de pressão alta, tinha a tarde famosa diabetes, que vocês sabem muito bem do que ela vira. Ela tinha tudo que era doença. Aí ficou doente, não tinha vaga em Ponta Grossa, foi transferida para Garapuava, foi para a UTI. Lá os médicos fizeram de tudo para ver se conseguia abaixar o diabetes dela, que subiu demais, e ela terminou morrendo, porque daí, além do diabetes, aí veio outros problemas, infarto e outras coisas, e veio a morte. Por isso que eu digo, os familiares sabiam que ela já tinha problema de saúde já há um tempão, muito antes de chegar essa tal de pandemia no Brasil. Então nós perdemos uma amiga, uma companheira nossa, distante, ela mora longinha, mas é no mesmo bairro. Morreu, mas todo mundo sabia que ela tinha problemas de saúde gravíssimo com esse problema do diabetes. Colesterídeo, colesterol é a mesma coisa. Então eu me pergunto, por que a imprensa não faz, já que eles são poderosos, vão e façam uma entrevista com o diretor ou diretora de um hospital, perguntando para essas pessoas quais são cada paciente, qual é a doença que eles têm. Porque uma pessoa não vai morrer sem ter um motivo, gente. Uma doença, entendeu? Outras coisas que acontecem por fora sobre esse assunto. Morte tem todo dia. É homicídio, é acidente. Mas vamos deixar isso de lado. Vamos falar na pandemia. É como esses pacientes morrem sendo que eles dizem, ontem ainda estava acompanhando o Jornal Nacional, a jornalista fala, morrem
pessoas em fila de hospital em São Paulo. Morrem, pois morre todo dia, se todo dia morre gente, mas eles não explicam o motivo. Ah, o coronavírus matou tantas pessoas, Covid-19, não sei o quê. Mas para com isso, gente do céu. Fale no nome da doença. Diz, o Brasil precisa hoje da verdade, não da mentira. Publiquem, vocês que são poderosos, publiquem o nome da doença de cada paciente que morre em hospitais públicos. Vocês criem vergonha na cara e comentem, pessoal. Vão lá no hospital, vocês que estão ganhando para fazer esse trabalho, criem vergonha na cara e vão até lá. Façam isso por mim. Eu que estou pedindo para vocês. Vão até lá e peçam para o diretório do hospital passar o relatório de cada paciente, do que essa pessoa está sofrendo, o que essa pessoa está tendo. Então, uma pessoa não vai morrer a torto e direito. Então, por isso que eu falo para vocês, gente, está na hora da verdade, gente. Reaja, gente. Vocês que estão ganhando para fazer esse trabalho, é hora de vocês reagirem. Passe o relatório dos hospitais públicos, vocês da imprensa, vocês estão ganhando para fazer isso, gente. Passem, o povo quer a verdade. Se todo dia você para o almoço, está na hora de um jornal, os telejornais do meio-dia, estadual, vocês criem vergonha na cara de vocês e passem a verdade para o público. Façam uma entrevista por mim. Por mim. Eu sou um cachorro que não vale nada, então ninguém vai me escutar o que eu estou falando. Mas vão até o hospital, façam uma entrevista com o diretor ou diretora do hospital, pedindo para ela o protocolo de cada paciente, informando qual é a doença de cada paciente que necessita de tal coisa assim, assim, assado. O fulano está na espera de uma UTI. O que ele tem? Ele tem um câncer? Ele tem uma leucemia, que vem a ser o mesmo câncer? Quase pior do que o câncer? Então vocês passem esse relatório diretamente para explicar melhor para a população, para as pessoas que estão necessitadas de ajuda. Então, para que vocês possam passar, sabe, esses relatórios cada vez mais. O povo quer saber. Nós precisamos saber porque nós assistimos televisão e não gostamos de ser enganados. Mas nós precisamos muito saber a verdade do que se trata, o que precisamos, o que necessitamos é que a população possa atender a todos. Nós precisamos é que cada pessoa possa fazer a sua parte. Então são coisas que nós temos, né, pessoal, que lutar e pedir, né, para cada um de vocês
posso passar um relatório bem mais melhor para que a população possa entender também isso, porque é muito difícil, na verdade, eu poder e eu não posso explicar do que se trata, do que se fala muito nesses assuntos, porque nós já tivemos um ano muito difícil, que foi o ano passado. Se reiniciou isso daí, teve paralisações, teve muitas coisas que ficaram paradas, e a gente precisa, nós precisamos que o povo se entenda em certas partes, e que não é fácil. É como eu já falei, hoje, como eu faço minhas gravações também atrás de uma câmera de um celular, nós não podemos comparar com uma poderosa televisão, uma câmera em que faz uma boa imagem, em que as pessoas elas se entendem, e a imprensa também sabe que tem que fazer um trabalho sério, porque eles estão ganhando para isso. E eu não estou aqui para criticar ninguém, nem para apoiar, nem para falar. Vocês me conhecem já há muito tempo, e, e eu não vou deixar de fazer essas gravações por ter medo, o receio, o medo. Então existe um entendimento que ele precisa, na verdade, ser um entendimento em que as pessoas possam entender, verificar mais, né? Então são muitas coisas para serem ainda apresentadas. E eu acredito que nesse ano agora de 2021, o barulho vai ser o mesmo. Mas é claro, vamos torcer que os governadores, representantes, estadual, municipal, é eles que têm que reagir. É eles que têm que trabalhar, mostrar serviço. Se é uma política pública para a saúde dos estados, dos municípios, eu fico contente que assim pode ser que os hospitais recebam ajuda do governo, recebam leitos de UTI, porque hoje tem muita coisa que está faltando em hospitais. Faltando verba pública, lá muitos anos atrás, né, aquela situação triste que ocorreu, o roubo, a corrupção, então que esse dinheiro pudesse entrar em verbas para os hospitais. Se é uma política para melhorar a saúde, quem sou eu para ser contra? Jamais eu faria uma coisa dessa. Então a gente vê pelo o acontecimento do dia a dia, pelas batalhas, as lutas, o que eu posso entender até agora, que se trata de uma política pública, mas que a gente torce, que Deus também possa olhar por cada um de nós, pela imprensa também, que ajude, que lutem, que possam mostrar para a população brasileira, os estados, os telejornais locais também, que ajudem a mostrar os problemas caóticos dos hospitais, estão mostrando, mas que precisa ser mais detalhado, mais detalhado para que as pessoas possam entender.
porque muita gente hoje não está mais saindo de casa de medo. Medo de pegar doença, tem gente que não dorme de noite, medo de morrer. Isso daí é uma loucura, né, gente? É claro que a morte faz parte da nossa vida. Ninguém nasceu para semente. Todos nós um dia vamos morrer. Mas nós não podemos pensar dessa maneira. Nós temos que reagir torcendo para que o bem possa vencer o mal que existe nesse mundo. Que o bem seja melhor e que o mal seja derrotado. Porque o bem tem que vencer. O mal tem que ser derrotado. Sempre. Tudo que for mal tem que ser derrotado. E que vença o bem. Que as pessoas se sintam melhor, tendo uma saúde física e mental tranquila, um psicológico mais adequado, por mais difícil que seja a situação, mas que as pessoas entendam. Se perde um ente querido, e que nem eu já perdi vários amigos que eu queria tão bem e que já não existe mais entre nós. Mas se tratando de saúde pública, eu torço que vença o melhor, que vença o bem e que o bem possa vencer. Então eu acredito que nesse ano de 2021, 2022, será muito reforçado a saúde pública e que esses hospitais possam ganhar mais recursos para que possa atender muitas pessoas. O que um hospital tem, um convênio com pequenos municípios, e daí esses municípios recebem das cidades pequenas mais pacientes, e é por isso que acaba entrando em colapso, fazendo uma lotação enorme, e essas pessoas sabem também que necessita mais de ajuda, de verbas públicas, e que os governos possam se desempenhar nessa situação para que haja um entendimento de trabalho de política pública para melhorar a saúde. O povo brasileiro depende dessa saúde. Precisamos e queremos uma grande saúde para a nossa população brasileira, para os nossos estados, para as nossas cidades, nossos municípios, porque somos milhões. E somos milhões de brasileiros e brasileiras que queremos o bem para o nosso país, que queremos